Dimar Oliveira, bom dia. Bom dia, comentando o visual, né? Interessante. Você viu, né? Novo Eu visual. entendi o significado. Estou achando que o Antonelli está patrocinado, por isso que ele está assim. Igual jogador de futebol, só vai para entrevista com boné, né? Ele está patrocinado, Antonelli. Depois eu falo de quem é o patrocínio, mas antes de falar, eu vou mandar a conta para a empresa que ele está usando o boné aqui. Acho bom também. Mas, Dimar Oliveira, vamos conversar aqui um pouquinho sobre... vamos conversar um pouquinho assim, sobre as coisas da vida. Vamos, primeiro, o Campeonato Brasileiro está aí, bateu na porta. E os bons equipes mineiros entrarem. Para entendermos um pouco do futebol e do Campeonato Brasileiro. Vou rapidinho fazer um bate-bola com você sobre os 3 times do Campeonato Brasileiro. Vamos falar primeiro sobre o Cruzeiro e a pergunta é a seguinte. O presidente Zezé Perrella disse que ninguém está garantido, nem o Henrique está garantido no elenco, que as propostas serão bem-vindas, serão estudadas e ele não tem nenhuma restrição em estudar e negociar jogadores. O Cruzeiro hoje tem, dentro do seu elenco, um volante que possa substituir o Henrique, porque o Henrique tem se transformado numa peça fundamental para o Cruzeiro. Outra pergunta já encaixada na mesma. O Alisson está nessa leva daqueles que podem ir embora da Toca da Raposa? O Alisson, sim, ele tem proposta, né? Mesmo assim, ele diz muito que ele quer ficar no Cruzeiro para concluir a temporada. O Cuca até brincou. Vai para onde? Porque normalmente essas propostas para jogadores que ainda não têm essa dimensão toda, vêm do que a gente chama de terceiro mercado, né? Que é China, Japão, né, Arábia, enfim. E aí o jogador meio que se perde por lá. Então, acho que no caso do Alisson seria isso. No caso do Henrique, a gente sabe que aí não. Aí seria uma proposta, quem sabe, do futebol italiano. Ele é um jogador de seleção brasileira. Muda de figura, né? Muda de figura, tem uma outra conotação. E tem o Fabrício que está voltando, né? O volante que vai bem ali na substituição, o próprio Leandro Guerreiro, mas sempre perde, né? O Henrique é o tipo do volante que o Mano gosta e que todo mundo gosta, porque ele, além de ter essa característica de marcação, ele sai muito bem para o jogo. É criativo, né? Ele é criativo. Ele tem uma outra história. Então, vai fazer falta. Agora, essa sempre foi a política do Cruzeiro, né? Eu diria que seguro hoje no Cruzeiro está o Fábio. O Fábio é um jogador que realmente dificilmente o Cruzeiro abriria a mão. Então esse é o próximo assunto que eu queria conversar com você. Fez-se a justiça, convocou-se o Fábio. O Fábio é, sem sombra de dúvidas, o melhor goleiro brasileiro em atuação no Brasil ou fora do Brasil. Ninguém tem dúvida com relação a isso. Eu falei aqui que 15 entre 10 cruzeirenses pensam assim e 8 entre 10 atleticanos também pensam desse jeito. E o Fábio acabou revelando ontem também que em todos os lugares que ele vai, ele agradeceu publicamente aos torcedores do Brasil inteiro, todos os lugares que ele vai com o Cruzeiro, que ele está com o Cruzeiro, os diversos torcedores que encontram com ele nos aeroportos, falam, olha, você tinha que ser o goleiro da seleção. Agora, quem tem que ter esse pensamento é o Mano. E me parece que pela convocação dos 4, tomara que a gente esteja enganado, que ele não tenha feito só a convocação do Fábio para atender a um apelo nacional que estava sendo feito. Porque, curiosamente, se você estudar hoje, ou observar hoje a atuação do Júlio César na Internacional de Milão, não é brilhante. Não. Tem, inclusive, algumas falhas no campeonato italiano e na UEFA Champions League. O Vitor do Grêmio é irregular, está voltando de contusão, estava irregular. E o Fábio, hoje, ele enche os olhos de qualquer torcedor, de qualquer pessoa que gosta de futebol. Não é o que o treinador sempre diz, é o momento do jogador, é o jogador que estiver no melhor momento. Hoje, quem está no melhor momento, que seria o titular na Copa América, seria o Fábio. Vamos dar um pulinho no Atlético? Vamos lá. Vamos lá. O Dudu Cearense disse que o clube não é um dos favoritos para o Campeonato Brasileiro, partindo de um jogador. Isso é pessimismo ou é realidade? E completando do Atlético ainda, Toró é titular na estreia do Galo? Mais uma vez, agora de manhã, o treinamento foi com o Toró, o Renan ainda está sentindo. Vamos ver se ele recupera, e aí a gente está falando mais do time para o brasileiro. No caso do Cearense, eu acho que tem interpretações e interpretações, né? O Atlético é uma equipe hoje reformulando, né? A gente não sabe o que efetivamente esse grupo, com as reformulações, com a estreia do Guilherme, do próprio do Cearense, do Marquinhos Cambalhota, de uma chegada possível do Kerrisson, o que essa equipe efetivamente vai render. Você colocar o Atlético entre os favoritos, hoje ele realmente não é. Não pela qualidade do grupo, que eu acho que até o Atlético tem se qualificado. Acho que é muito mais pelo coletivo e pelo que ele apresentou. Hoje, se você tiver que apontar favoritos no brasileiro, é o Cruzeiro, é o Santos, o Internacional de Porto Alegre. Acho que aparecem nesse contexto, né, do favoritismo. Mas nós conhecemos, são 38 rodadas e muita coisa muda nisso. E o Santos aí disputando, né? Libertadores, daqui a pouco chega a Sul-Americana. Mas aí Exatamente. Isso é só o começo do campeonato, porque depois, durante o campeonato, você tem o time voltando a ser inteiro, muito embora a gente observa, você ontem comentou o negócio da adequação do calendário com o calendário europeu. Olha como é que, até por um outro ponto de vista, também deve ser lúcido esse raciocínio. Os times brasileiros estão todos estourados.
porque emendam um meio de ano de Campeonato Brasileiro com campeonatos regionais, com Copa Libertadores da América, enfim, Copa do Brasil. Você está entregando, lesões, né? você tá entregando times lesionados para o Campeonato Brasileiro. E quem disputa a Libertadores não pode disputar a Copa do Brasil. Quer dizer, o que a gente gostaria é que a gente fica disputando o estadual, que não tem um reflexo tão grande em termos de continuidade de trabalho, e se acaba se perdendo nas outras competições. E essa adequação do calendário seria essencial. O Atlético pode não entrar como favorito, mas pode se tornar um favorito na competição. Olha, rapidinho, só para finalizar, o América, nós ficamos brincando aqui que você era um bom time para a Série B, mas você acredita que o América consegue se manter na Série A? Um pouquinho de esforço ali no elenco do América, o coletivo consegue se superar e manter-se na Série A? A gente já viu muitos trabalhos assim no Campeonato Brasileiro darem certo. A gente tem prova aí do próprio Avaí que conseguiu se manter. Eu acho que vai ser duro para o América. O retorno à primeira divisão é muito complicado, é muito difícil. O permanecer é uma coisa que não é uma situação fácil, mas eu acho que talvez se o América for bem treinado no coletivo e partir para isso, acho que ele tem chance de permanecer assim. Amanhã tem Galo na Arena contra o Atlético Paranaense, domingo tem Cruzeiro jogando contra o Figueirense, lá em Florianópolis e aqui na Arena do Jacaré, América e Bahia. Perfeito. Exatamente. Dimar Oliveira fala sobre tudo isso e muito mais, 12:30 na tela da Band com Minas Esportes. Segunda-feira estamos de volta para conversar muito mais sobre o Campeonato Brasileiro.